Alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, essa ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam o nosso texto de apoio, que se encontra publicado no portal Escola Dominical, no site do portal, portalebd.org.br. Lá os irmãos vão encontrar os slides, que são o roteiro desta aula. A proposta do portal Escola Dominical não é repetir a revista. Os irmãos já têm acesso à revista, têm acesso ao livro de apoio, assistem à videoaula do comentarista. Então, o portal ele vem trazer subsídios complementares para os amados irmãos. Além do nosso texto, o portal disponibiliza 5 outros textos das lições de adultos. E temos também subsídios para todas as faixas etárias do currículo da CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, e até de outros currículos de escola dominical. Durante a semana, disponibilizamos aos amados irmãos um breve comentário em áudio das leituras diárias, onde o irmão tem um momento devocional, com os textos sugeridos na revista das lições bíblicas, e também pode angariar mais informações para a aula da Escola Bíblica Dominical. Também, se tiver alguma dúvida, poste a sua pergunta na sala dos professores do portal Escola Dominical. Nós não respondemos perguntas feitas nos comentários das redes sociais. E no sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é nosso convidado para assistir à transmissão ao vivo do estudo preparatório dos amigos e professores da Escola Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aqui em São Paulo, na sede. Se estiver aqui em São Paulo e região, o irmão é nosso convidado a participar da reunião. Ela é aberta a todos os que amam a palavra de Deus. Mas tudo isso é apenas a preparação da Escola Bíblica Dominical. Ela somente se realiza quando o povo do Senhor, no dia do Senhor, vai à casa do Senhor para estudar a palavra do Senhor. E hoje nós estamos terminando o terceiro trimestre de 2022, quando nós estudamos o tema Os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. E na lição de hoje, a lição de número 13, é uma lição conclusiva, onde nós vamos estudar o tema Resistindo às sutilezas de Satanás. Durante todo o trimestre, nós vimos o poder enganador do diabo. Jesus disse que ele é o pai da mentira. E quando ele mente, ele faz aquilo que é da sua própria natureza. Então, o diabo, ele é mentiroso. Ele é o pai da mentira. E ele engana todo mundo. E nós vimos durante todo este trimestre todos os enganos que o diabo tem feito e tem enganado a muitos, a grande esmagadora maioria dos que cristãos se dizem ser. E não temos como evitar sermos enganados pelo diabo se usarmos das nossas próprias forças. O texto bíblico, ele é claro. Apocalipse, capítulo 12, versículo 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele engana a todos. Só não enganou nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Jesus é a verdade. E a verdade sempre prevalece sobre a mentira. Mas o primeiro casal, que era feito perfeito, foi feito reto, foi feito santo,
ele não tinha natureza pecaminosa, o primeiro casal foi enganado pelo diabo. Ele foi enganado pelo diabo. E o diabo tentou enganar Jesus. Jesus em tudo foi tentado, mas sem pecado. É o que está escrito lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. O diabo não conseguiu enganar Jesus, mas tentou. E os irmãos vejam, então, o poder sedutor, o poder enganador do diabo. Com exceção de Jesus, todos os demais seres humanos foram enganados por ele. Todos foram enganados por ele. E Jesus em tudo foi tentado. É por isso que quando Jesus nos ensinou a orar, ele não disse para que nós pedíssemos para não sermos tentados, porque é impossível nós não sermos tentados. Jesus, que é Jesus, foi tentado em tudo, então nós seremos também tentados. Então não adianta pedir a Deus que não sejamos tentados, porque tentados nós seremos. Mas então o que devemos pedir em nossas orações? O Senhor Jesus nos ensinou, lá em Mateus capítulo 6, versículo 13. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Então, o que nós vemos aqui é que Jesus, dentro do realismo que é próprio da verdade, ele diz para nós pedirmos ao Pai que nós não sejamos levados pela tentação, que nós não caiamos em tentação, mas que nós sejamos libertos do mal. Então, tentados, todos nós seremos. Mas podemos não ser enganados se estivermos com o Senhor, se estivermos em comunhão com Ele, se estivermos em santidade, se formos dirigidos por Ele, aí nós não seremos enganados. E a nossa última lição desse trimestre fala precisamente sobre qual a atitude que nós devemos ter para não sermos enganados pelo diabo. E veja que o título da lição já nos fala qual é a atitude que nós devemos ter. Resistindo às sutilezas de Satanás. A atitude que nós devemos ter diante das tentações do diabo, das sugestões do diabo, das sutilezas do diabo, a atitude que devemos ter é a resistência. E aí nós vemos o textuário da nossa lição, que se encontra lá em Tiago, capítulo 4, versículo 7, que diz assim: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Qual a atitude que devemos ter para não sermos enganados pelo diabo? Para não sermos atingidos pelas suas sutilezas, porque nós vimos que sutileza é uma ação quase imperceptível. É uma manobra ardilosa, astuta. É uma meia-verdade que nos faz acreditar numa mentira inteira.
para não sermos enganados pelo diabo, Tiago, o irmão do Senhor, o pastor da igreja de Jerusalém, ele diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Observemos que o primeiro ponto é a sujeição a Deus. Eu preciso me sujeitar a Deus, me submeter a Deus, ser servo de Deus, ter a Deus como Senhor, obedecer a Deus, fazer o que Ele manda, resistir ao diabo. Resistir aqui, na palavra grega, quer dizer posicionar-se contra, opor-se, ficar na posição contrária. E não pode ser diferente. Se o diabo é o pai da mentira, se o diabo é mentiroso, você tem que ser verdadeiro, você tem que falar a verdade, praticar a verdade, enfrentar a mentira com a verdade. Isso é resistir, é posicionar-se contra, tomar partido. E ele fugirá de vós. Então, o diabo, ele não tem como prevalecer diante da verdade, porque a verdade sempre prevalece sobre a mentira. Então, aqui está no nosso textuário o segredo. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, é preciso que nós tenhamos esta postura, este posicionamento. Para resistirmos ao diabo, é necessário que nós tenhamos 3 pontos que nós colocamos aí no nosso esboço. 3 pontos fundamentais. O primeiro ponto é o ponto relacionado a conhecimento da verdade. Para eu me posicionar contra o diabo, contra a mentira, eu preciso, em primeiro lugar, conhecer a verdade. Eu tenho que, em primeiro lugar, conhecer a verdade. Se eu não conheço a verdade, eu não posso me posicionar contra a mentira. Se eu disser aos amados irmãos que há algo no meu bolso, os irmãos não sabem se eu estou falando a verdade ou não, porque não conhecem o que está aqui no meu bolso. Eles não sabem o teor do meu bolso, o conteúdo do meu bolso. Portanto, os irmãos não sabem, quando eu digo que há algo no meu bolso, os irmãos não sabem se eu estou falando a verdade ou a mentira. Quando eu mostro o que eu tenho no meu bolso, aí os irmãos passam a entender. Se eu disser, meu bolso está vazio, os irmãos dizem, você está mentindo. Porque nós sabemos que há algo no seu bolso. Portanto, o conhecimento da verdade é necessário e indispensável para que eu possa me posicionar contra a mentira, contra o engano. Eu preciso conhecer a verdade
para poder me posicionar contra a mentira. Eu não posso esquecer jamais que o diabo é a criatura mais astuta que existe no universo. É a Bíblia que é a verdade, porque a palavra de Deus é a verdade, que me diz isso. Quando o diabo aparece nas Escrituras, ele aparece como a mais astuta das animárias do campo. Veja lá Gênesis capítulo 3, versículo 1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E nós já lemos aqui em Apocalipse que a antiga serpente é o diabo e Satanás. Então ela é a criatura mais astuta, mais esperta que existe no universo. E é por isso que o diabo engana todo mundo, como está lá em Apocalipse 12 e 9. Então, nós precisamos ter a consciência de que em um diálogo, em uma medição de forças com o diabo, nós sempre seremos vencidos. Ele sempre, para usar uma expressão que o meu avô falava, ele sempre vai passar a lábia na gente. Ele sempre nos enganará. Ele é o maior estelionatário que existe. Ele nos fará acreditar nas suas mentiras. Por quê? Porque ele bem conhece o ser humano. Veja que Deus conhece o coração do homem. Só Deus é onisciente. Mas o diabo, como ele viu o homem ser criado, como ele é um bom observador, é um bom analista, ele sabe as coisas relativas aos homens. Quem diz isso é o próprio Jesus. Mateus, capítulo 16, versículo 23. Ele, que é Jesus, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. O diabo compreende as coisas que são dos homens. Ele sabe como funciona o raciocínio humano. Ele sabe como funciona o pensamento humano. E é por isso que ele engana todo mundo. Porque ele conhece o ponto fraco de cada um. Não é porque ele é onisciente, não. O diabo não é onisciente, só Deus é onisciente. Mas como dizia o saudoso pastor Ailton Muniz de Carvalho, o maior sistema de espionagem do mundo é o sistema do diabo. Ele tem milhões de demônios ao seu serviço, trazendo informações, montando estratégias. E é por isso que a palavra de Deus diz que maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Lá em 1 de João 4:4, filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Veja, nós não somos maiores que o diabo. O diabo é um anjo. E a Bíblia diz que o ser humano foi feito pouco menor do que os anjos. Salmo, número, não tem capítulo, Salmo número 8, versículo 5. Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e honra o coroaste. Está falando aqui do homem, porque no versículo 4 diz: que é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites? Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos.
O homem foi feito pouco menor do que os anjos. Então, nós já somos menores que o diabo. E o diabo sabe as coisas, compreende as coisas que são dos homens. E é por isso que ele tem plena condição de nos enganar. Mas maior é o que está conosco do que o que está no mundo. É porque o Espírito Santo está em nós, porque Jesus mora em nós, porque o Pai está conosco, porque a Trindade está em nós, é que nós vencemos o mundo. E Deus é a verdade. Então, conhecer a verdade é conhecer a Deus. Deus é a verdade, Jeremias 10:10. Então, eu preciso conhecer a verdade para poder vencer o mundo, vencer o diabo, para poder resistir ao diabo. Então, para resistir ao diabo, eu preciso conhecer a verdade. E o que é a verdade? Em primeiro lugar, a verdade é a palavra de Deus. João, capítulo 17, versículo 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Eu preciso conhecer a palavra de Deus. Sem conhecer a palavra de Deus, eu não posso resistir ao diabo. Eu preciso saber o que tinha no meu bolso para saber se eu estava falando a verdade ou mentindo. Eu preciso saber o conteúdo das Escrituras. O que dizem as Escrituras. Para que eu saiba a verdade. Para que eu conheça a verdade. Jesus disse, João capítulo 8, versículo 31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus deixa bem claro aqui que a verdade é a sua palavra. Os judeus que criam nele, creram nele porque creram na sua palavra. É o que diz Paulo, escrevendo aos Efésios. Efésios, capítulo 1, versículo 13. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Nós ouvimos o evangelho, ouvimos a pregação da palavra de Deus, e pelo ouvir a palavra de Deus, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Veio a fé salvadora e nós cremos na palavra. E fomos salvos. Fomos salvos, porque cremos na palavra da verdade. E Jesus diz agora que quem creu tem que permanecer na palavra. E quando eu permaneço na palavra, eu conheço a palavra, eu medito na palavra, eu me aprofundo na palavra, eu estudo a palavra, eu ouço a palavra, eu pratico a palavra. Aí eu conheço a verdade. E a verdade me libertará. Eu ficarei livre do mal. Eu não serei enganado pelo diabo.
eu enfrentarei a mentira, porque eu conheço a verdade. Eu conheço a verdade. Mas o que é conhecer a verdade? É permanecer na palavra. Então, veja, quando eu ouvi a palavra da verdade, o evangelho da minha salvação, eu criei em Jesus. Meus pecados foram perdoados, eu entrei em comunhão com Deus e agora eu tenho que permanecer na palavra. Como é que eu permaneço na palavra? Em primeiro lugar, meditando na palavra dia e noite. Salmo 1, Salmo de número 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Eu preciso meditar na palavra. O que é meditar? É ficar pensando nela, é ficar refletindo nela. Então eu preciso ler e ficar meditando na palavra, ruminando a palavra, me alimentando da palavra espiritualmente, porque Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Mateus 4:4, Lucas 4:4. Eu me alimento da palavra e eu fico ruminando, meditando, refletindo a todo tempo, a todo momento. E aí, então, eu ouço a palavra, eu presto atenção na palavra. E quando eu medito na palavra, eu reflito na palavra, fico com a minha mente voltada para a palavra, esta palavra me limpa. Porque Jesus disse lá em João, capítulo 15, versículo 3, por vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Irmãos, a palavra, além de alimento, ela é também a nossa higiene espiritual. É como você tomar um banho. Jesus disse que nós tomamos banho dia. Como nós temos que tomar banho todo dia, nós também precisamos tomar o banho da palavra todo dia. Sermos limpos pela palavra. O nosso banho espiritual diário é a palavra de Deus. Lá em Efésios, no capítulo 5, versículo 25, Paulo diz assim: vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. O objetivo de Jesus é nos levar à glorificação. Quando nós nos encontrarmos com o Senhor nos ares, no dia do arrebatamento, nós encontraremos com Jesus como igreja gloriosa, sem mancha, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Por quê? Porque ela foi, durante o tempo que esteve aqui na terra, purificada com a palavra, lavada pela água, que é a palavra. É por isso que Jesus, falando com Nicodemos, ele disse o seguinte, lá em João, capítulo 3,
versículo 5. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Eu preciso estar pronto para ser arrebatado. Eu só vou estar pronto se eu estiver limpo pela palavra. E aí, irmãos, nós vemos quem ouve e pratica a palavra. Porque quando eu medito na palavra, quando eu reflito na palavra, a palavra me põe diante da minha realidade espiritual, da minha imperfeição, dos meus pecados, dos meus maus costumes, dos meus vícios. E eu preciso mudar. O Senhor me propõe a mudança porque eu passo a conhecer a verdade. E aí há um contraste entre a verdade e a minha triste e dura realidade. E eu, então, vou me modificando, eu vou mudando, eu vou me tornando cada vez mais parecido com Jesus. Porque o objetivo é eu ser a imagem do Filho. Não é o que está escrito lá em Romanos, capítulo 8, versículo 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Nós temos que ser cada vez mais parecidos com Jesus. Cada vez mais semelhantes a ele. E quem faz isso? A palavra. A palavra vai nos purificando. A palavra vai nos limpando. A palavra vai nos santificando. Mas, para que isso aconteça, quando eu medito, eu tenho que praticar a palavra. O discípulo de Jesus, ele ouve e pratica a palavra. É o que Jesus ensina no final do Sermão do Monte, que nós estudamos no trimestre passado. Mateus capítulo 7, versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Ouvir e praticar. Você medita na palavra, você é limpo pela palavra, e então você pratica a palavra. Você escuta e pratica. Você ouve e pratica. Você ouve e cumpre a palavra. É o que diz o irmão do Senhor, Tiago. Lá no capítulo 1 da sua carta, ele diz assim, versículo 22, e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e foi-se, e logo se esqueceu de como era. Quem ouve e não pratica é como uma pessoa que se vê e depois esquece quem ela é. Ela é iludida, ela é enganada. O diabo faz com que ela ache que ela seja uma pessoa que ela não é. É o que acontece com as pessoas religiosas. Elas se acham boas, se acham santas,
elas se acham merecedoras da salvação, quando na verdade são pecadoras. É exatamente o quadro da igreja de Laodiceia, que é a igreja que vai ficar no dia do arrebatamento. A igreja que apostatou da fé, que se desviou da fé, a igreja que se separou de Jesus. Porque ela ouvia, mas não praticava a palavra. Ela se esqueceu de quem ela era. Veja, Apocalipse capítulo 3, versículo 17. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio, para que vejas. O anjo da igreja de Laodiceia, ele tinha uma visão que não correspondia à verdade. Por quê? Porque ele ouviu, mas não praticou a palavra. Como diz Tiago, ele é igual aquele que se viu no espelho e depois se esqueceu de quem ele era. Permanecer na palavra, disse Jesus, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu permaneço na palavra quando eu a escuto, quando eu a ouço e quando eu a pratico. Quando eu me deixo purificar pela palavra e eu mudo as minhas atitudes e fico cada dia mais parecido com Cristo. Essa é a primeira forma de resistir ao diabo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É assim que eu serei livre do maligno. É assim que eu não serei enganado. Porque eu conheço a verdade. Veja, o primeiro casal, Eva caiu na tentação. Pecou. Porque não conhecia a verdade. Quando foi citar a ordem divina, citou equivocadamente. O diabo ardilosamente disse, foi assim que Deus disse? De toda a árvore do jardim não comerás? Aí a mulher, não foi isso que Deus disse. Deus disse, olha lá, Gênesis 3:2, e disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, errado. Não era do fruto da árvore que estava no meio do jardim, porque a árvore que estava no meio do jardim era a árvore da vida. Gênesis 2:9. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida. E a árvore da vida no meio do jardim. Ela trocou a árvore, não prestou atenção à palavra. Não escondeu a palavra. Olha o que o salmista diz, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Mas não foi só isso. A mulher disse também, não comereis, nem nele tocareis, para que não morrais. E a ordem de Deus era, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Não tinha nada de tocar. A mulher não conhecia a verdade. E por isso caiu na tentação. Mas Jesus venceu a tentação lá no deserto, porque ele conhecia a palavra. Qual foi a arma que Jesus
usou contra o diabo? A palavra de Deus. Está escrito. Está escrito. Está escrito. Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Jesus conhecia a palavra. Tanto conhecia que não se deixou levar pela interpretação distorcida que o diabo deu ao Salmo 91, na segunda tentação. E venceu. Porque com a palavra, ele resistiu ao diabo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O conhecimento da verdade é a primeira arma de resistência contra as sutilezas de Satanás. Mas não paramos no conhecimento da verdade. Nós também temos a armadura de Deus. Veja que Jesus, falando aos saduceus, ele disse que havia dois fatores que levavam as pessoas a errarem. Lá em Mateus, capítulo 22, versículo 29. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então, a gente já viu que, para conhecer a verdade, nós fazemos com que o diabo fuja de nós. Porque sujeitai-vos a Deus. Quando eu conheço a verdade e pratico a verdade, eu me sujeito a Deus, eu me submeto a Deus. E aí eu posso resistir ao diabo. A resistência ao diabo, porém, envolve, além do conhecimento das Escrituras, envolve o poder de Deus. E foi o que o apóstolo Paulo nos ensinou, lá em Efésios, capítulo 6, versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, havendo feito tudo, ficar firmes. Para eu não ser enganado pelo diabo, para eu resistir às sutilezas de Satanás, eu preciso me revestir, tomar toda a armadura de Deus. E para isso, eu preciso fortalecer-me no Senhor e na força do seu poder. Eu preciso estar firme, para que possais estar firmes. Estar firme é permanecer, é o que Jesus disse. Se permanecerdes na minha palavra, estar firme é permanecer. Permanecer onde? Na palavra, em primeiro lugar. Não se mover da esperança do Evangelho. É permanecer na fé. Continuar confiando em Deus. É permanecer na confissão da nossa esperança.
é permanecer na graça, é permanecer no Senhor, permanecer na sua vontade, permanecer na liberdade com que Cristo nos libertou, não tornando a servidão, quer dizer, não tornando a pecar. É preciso estar firme. Fortalecer-se no Senhor é estar firme, é permanecer na palavra, na fé, na graça, no Senhor e na liberdade. E tomar a armadura de Deus. E essa armadura de Deus envolve o cinturão da verdade. O cinturão da verdade, ou seja, eu tenho que falar a verdade, eu não posso me envolver com a mentira, nem com a hipocrisia. Eu tenho que praticar a verdade. Veja lá, João, capítulo 9, versículo 41. Disse-lhe Jesus, se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Não ser hipócrita, ser autêntico, seja verdadeiro, no cinturão da verdade. A couraça da justiça é o outro elemento da armadura. Nessa armadura de Deus, a imagem que Paulo tinha em mente era do soldado romano. E o exército romano era o símbolo da invencibilidade. Né? Paulo viveu na chamada Pax Romana, aquele período que mais ou menos 40 a.C. até 120 depois de Cristo, em que Roma dominou totalmente o mundo conhecido da época, sem nenhum oponente, sem nenhuma derrota. É esse período que viveu Jesus, esse período que viveu Paulo. Então, o soldado romano era o exemplo, a figura, o símbolo da invencibilidade. E o crente também é invencível porque Jesus venceu o mundo. E então ele tem o cinturão da verdade, mas tem a couraça da justiça. Veja que a verdade te permite, o cinturão, permitir ao soldado se movimentar. Se eu viver a verdade, se eu praticar a verdade, se eu for autêntico, eu vou poder me movimentar com liberdade no mundo espiritual, porque eu estou livre do maligno. Mas se eu me envolvo com a mentira, se eu sou hipócrita, eu estou preso pelas circunstâncias, impedido de agir. Mas nós temos a couraça que protege o peito, protege o coração, a couraça da justiça. Eu preciso crer em Deus. E eu preciso praticar a justiça, praticar a palavra de Deus. Servir a Deus de coração. Ter o coração limpo. Mas eu tenho também os calçados da preparação do Evangelho da Paz. O calçado, ele me permitia andar sem me machucar naquele terreno pedregoso, aqueles terrenos complicados daquele tempo. Me permite andar. Então, e me permite andar sem dificuldade, me permite andar, me permite correr, me permite movimentar. Né? Eu preciso ter o Evangelho, eu preciso praticar a palavra de Deus, eu preciso verdadeiramente ter um bom testemunho, demonstrar a minha conversão, para que eu possa ajudar os outros a caminhar, para que eu possa também caminhar para o céu. Mas eu tenho o escudo da fé. A capa da nossa revista fala sobre o escudo da fé. É crendo na palavra de Deus, confiando em Deus, que as armadilhas, que as dúvidas lançadas pelo diabo, as ideias distorcidas, as mentiras serão eliminadas, serão amortecidas,
serão neutralizadas. Eu preciso crer na Bíblia Sagrada, crer na palavra. Mas eu tenho também o capacete da salvação. O capacete da salvação nos faz ter a mente de Cristo. Eu preciso estar pensando nas coisas do céu, pensar naquilo que é útil, naquilo que é puro, naquilo que é verdadeiro, ter a minha mente voltada para as coisas celestiais, pensar nas coisas que são de cima, ter a esperança da glória. E aí eu não me deixo levar pelas atrações ilusórias que o diabo coloca aqui na Terra. Nós vimos ao longo do trimestre como o diabo procura nos fazer voltar a nossa mente para as coisas terrenas, como ele procura de todas as maneiras fazer nos acreditar que é possível um paraíso aqui na Terra, ajuntar tesouros aqui na Terra, amar o dinheiro, amar os prazeres, deixar de enxergar a eternidade. Isso tudo é possível para quem não tem o capacete da salvação. E a outra arma, e todas essas armas que nós falamos, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, o escudo da fé, o capacete da salvação, os calçados da preparação do evangelho da paz, são armas de defesa, mas nós temos uma arma de ataque, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus faz o diabo fugir. Mas eu preciso manejar bem a palavra. Não é assim que Paulo orienta o seu filho na fé, Timóteo? Lá em 1 Timóteo, capítulo... Primeira, não, em 2 a Timóteo, capítulo 2, versículo 15, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Você tem que ser um bom espadachim. Você tem que saber manejar a palavra, ter conhecimento da palavra, saber interpretar corretamente a palavra, ter a visão sistêmica da palavra, jamais tirar o texto do contexto para não se transformar num pretexto, como Jesus fez no deserto com o diabo, como Jesus fazia com os fariseus, os saduceus. Esta é a arma de ataque que nós temos, a espada do Espírito. Se você não maneja bem a palavra, você pode cair nas distorções do diabo. Porque o diabo é o pai de todas as heresias. Ele é mestre em distorcer as Escrituras. Mas quem maneja bem a palavra da verdade não cai nestas distorções. Porque Pedro disse que estas distorções, elas são próprias dos indoutos e inconstantes. Veja lá, 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Eu preciso conhecer as escrituras. Manejar bem a palavra da verdade. Quando eu tomo a armadura de Deus, quando eu tenho a mente de Cristo, quando eu me movimento na verdade, quando eu tenho o coração na justiça, quando eu tenho
os calçados na preparação do Evangelho da Paz, ando de acordo com a vontade de Deus, ando segundo o Espírito. Quando eu tenho o escudo da fé e a espada do Espírito, eu me mantenho firme diante das astutas ciladas do diabo. O diabo não consegue me enganar. Ele até lança armadilhas no meio do caminho, mas eu as venço porque estou com a armadura de Deus, porque estou revestido da armadura de Deus. E veja que a armadura de Deus, ela é utilizada por alguém que está em forma. O soldado, ele tinha que fazer física para estar em forma. Não adianta nada ele ter a armadura e não estar em boa forma física. O soldado de Cristo, ele enfrenta o maligno com a armadura de Deus, mas ele está em boa forma espiritual, porque diz o apóstolo Paulo, lá em Efésios capítulo 6, versículo 18, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Vigilância e oração nos colocam em forma. Quando eu estou em vigilância, quando eu estou vigiando, e Jesus disse, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Eu preciso vigiar e orar. Quando eu estou vigilante e estou em oração, eu identifico as astutas ciladas do diabo. E não me deixo prender por elas. Conhecimento da verdade, armadura de Deus. Mas tem um terceiro elemento que nós devemos ter para resistir às sutilezas de Satanás. É o amor fraternal. O amor fraternal. Por quê? Porque nós vamos lá em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 10. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu. Porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. O diabo, ele também procura nos enganar, procura nos enlaçar, procura arquitetar a nossa queda, o nosso fracasso espiritual, quando falhamos no amor fraternal. Paulo aqui estava falando de um homem que ele tinha mencionado na primeira epístola. Na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 5, o apóstolo Paulo falou de um homem que estava na comunhão da igreja de Corinto, apesar de praticar um grave pecado. Veja lá, 1 Coríntios capítulo 5. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação. E fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Estais inchados, e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo,
seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. E aí ele termina o versículo 13 dizendo: tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. E aqui, irmãos, nós temos o outro elemento para resistir ao diabo. Em primeiro lugar, nós não podemos permitir a prática do pecado no meio da igreja. Este homem abusou da mulher do seu próprio pai, que seria a sua madrasta. Manteve relacionamento sexual com ela. Isto foi conhecido de todos. E as pessoas não fizeram nada. Deixaram com que ele ficasse ali na igreja como se nada tivesse acontecido. Nós estudamos nesse trimestre que uma das formas pelas quais o diabo tem causado muito prejuízo entre os crentes é a imoralidade sexual e a banalização da graça. É procurar fazer com que as pessoas não levem mais em conta a santidade. Desprezem a santidade, menosprezem a santidade, permitam a livre prática do pecado. Não se fala mais em pecado em muitos lugares. Porque se diz, não, o Espírito Santo é quem vai corrigir. É Deus quem corrige. Só que quem disciplina é a igreja. Veja que Paulo diz, tirai dentre vós este iníquo. E foi o que foi feito. Esse cidadão foi excluído. Foi tirado da comunhão da igreja. Porque vivia em pecado. Mas pelo que nós entendemos aqui nesse capítulo 2, da segunda carta aos Coríntios, ele havia se arrependido. Mas, mesmo arrependido, a igreja não o colocava em comunhão. Por quê? Porque Paulo tinha mandado ele tirar. Eles temeram. E aqui Paulo está dizendo, não, se vocês perdoaram, eu também perdoo. Ele não pode ser devorado de demasiada tristeza. Veja, capítulo 2, versículo 7 de 2 aos Coríntios. De maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo, para que o tal não seja, de modo algum, devorado de demasiada tristeza. Então, aqui, irmãos, nós vemos que é preciso exercitar o amor fraternal. O mandamento de Jesus é João, capítulo 15, versículo 12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então veja que o mandamento de Jesus é que nós nos amemos uns aos outros como ele nos amou. Amar uns aos outros é o mandamento novo, que é o mandamento antigo. Jesus já tinha dito que a lei e os profetas se resumiam em 2 mandamentos: amar a Deus e amar ao próximo. Então, o amor já era o grande mandamento antigo. E agora Jesus diz, o mandamento novo é amar uns aos outros, mas com um elemento novo, como eu vos amei. Agora nós temos uma referência concreta, prática, que é a vida de Jesus. Então nós temos que imitar a Jesus. E Jesus nos amou, deu a vida por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Ele teve compaixão de nós. Mas é preciso que nós nos arrependamos dos nossos pecados. Qual é a pregação de Jesus? Arrependei-vos e crede no Evangelho.
Arrependei-vos, o reino de Deus está, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então nós precisamos nos amar uns aos outros. Mas este amor não compactua com o pecado. Este amor exige o arrependimento dos pecados. E o que nós temos visto hoje é, de um lado, a complacência com o pecado, o consentimento com o pecado, com o nome de misericórdia, entre aspas, que não é verdade. A misericórdia, ela é o exercício do bem. E ninguém quer que uma pessoa vá para o inferno. Quem consente com o pecado não quer o bem da pessoa, quer o mal da pessoa. Porque quer que ela vá para o inferno. E hoje existe aí essa pregação da misericórdia como consentimento do pecado. Não entre nessa, é o engano do diabo. O amor fraternal é aquele que Paulo demonstrou com esse moço, com este homem. Tirai dentre vós este iníquo, entregue-o a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo. A disciplina, irmãos, é um remédio. A pessoa é tirada da comunhão da igreja para que ela perceba que ela está em pecado, que ela está fora da vontade de Deus, que ela precisa se arrepender. É um choque de verdade. E foi o que fez. Este homem foi tirado da comunhão da igreja. Aí ele se arrependeu. Ele pediu perdão pelo seu pecado. Ele mudou de atitude. Porque arrependimento é mudança de mentalidade. Metanoia, em grego. É mudança de atitude. E agora, arrependido, ele queria retornar à comunhão da igreja. Ele não tinha mais pecado. Quem confessa e deixa, alcança a misericórdia. E aí Paulo, então, perdoa e diz para que ele fosse para que ele não fosse devorado de demasiada tristeza. O rigor excessivo, a insensibilidade, é a devoração da demasiada tristeza. E aí o diabo atua. Aí o diabo atua. Por quê? Quando a pessoa se arrepende e a igreja nega o perdão, você abre espaço para que o diabo faça com que aquela pessoa descreia no perdão de Deus. E essa é a principal arma que o diabo tem. Caim, ele foi enganado pelo diabo justamente porque o diabo colocou na mente dele que Deus não podia perdoá-lo. Veja a expressão de Caim. Gênesis capítulo 4, versículo 13. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Mesmo Deus tendo colocado um sinal em Caim para ele não ser morto, mesmo assim ele foi incapaz de crer que Deus poderia perdoá-lo. Ele foi devorado de demasiada tristeza. O diabo colocou isso no seu coração. E ele não creu em Deus, creu no diabo. E por isso ele se tornou do maligno. A Bíblia diz que Caim era do maligno. Por quê? Porque ele descreu no perdão de Deus. Então nós devemos exercer o amor fraternal. O amor fraternal disciplina, corrige. A Bíblia diz que Deus corrige aquele que ama e açoita aquele que quer bem. Nós temos o amor de Deus em nosso coração. Então a igreja precisa corrigir o que erra, açoitar
apontar o que erra, para que ele confesse o seu pecado e deixe o pecado. E quando ele deixar o pecado, se arrepender, ele tem de ser reintegrado, ele tem de ser perdoado. Se você o deixar em pecado dentro da igreja, ele se perderá. Não há amor fraternal aí. E o diabo consegue enganá-lo, e ele, achando que é crente, irá para o inferno. Igual o anjo da igreja de Laodiceia. Mas se você discipliná-lo, quando ele se arrepender, recoloque-o na comunhão. Porque a disciplina não é veneno, é remédio. Agora, se você mantivê-lo, se você o mantiver por fora da comunhão, mesmo arrependido, ele será devorado da demasiada tristeza, e assim como Caim, virará do maligno. Tomemos cuidado, porque a falta do amor fraternal, ele gera esses dois problemas. O primeiro é o escândalo, que é o tropeço. Escândalo, em grego, é a pedra que a pessoa tropeçava e caía no caminho. Quando você permite o pecado, esse pecado vai gerar mais pecado. Muitos vão imitar aquela pessoa que peca e pecar junto com ela. E muitos vão abandonar a fé e descrer na palavra por ver aquele pecado sendo cometido. Isso é o escândalo. O escândalo é inevitável, disse Jesus. Mas ai daquele por quem vem o escândalo. Mas ao lado do escândalo, nós temos a devoração da demasiada tristeza, que faz com que muitos, pela falta de misericórdia, acabem se tornando pessoas do maligno. Conhecimento da verdade, armadura de Deus e amor fraternal. Quando nós tomamos a armadura de Deus, quando nós conhecemos a verdade, ouvimos e praticamos a palavra, quando nós exercemos o amor fraternal, nós resistimos ao diabo e ele foge de nós. Amém.